So, hey guys, what's up? How are you doing today? E aí galera, tudo bom? Como é que vocês estão hoje? So, today we are going to continue our English course. Vamos continuar hoje o nosso curso de inglês. Na aula de hoje, nós vamos aprender types of music, types of movies, TV programs, and yes and no questions e WH questions. Então, a gente vai ver sobre tipos de música, sobre tipos de filmes, algum vocabulário relacionado com programas de TV, as perguntas de yes and no e as perguntas WH questions, ok? So, let's start. Então, para começar, a gente vai falar sobre types of music, ok? A gente vai ver um pouquinho do vocabulário relacionado aos gêneros musicais. First of all, primeiro, country. Country quer dizer sertanejo, é o nosso típico sertanejo. É claro que existem diferenças entre a música country e o sertanejo que a gente escuta aqui no Brasil, mas há um paralelo entre os dois gêneros musicais. Vamos fazer então uma sentença com esse novo vocabulário. For example, the country music duo announced the end of the partnership. The country music duo announced the end of the partnership. Então, a dupla sertaneja anunciou o fim da parceria. Normalmente eles cantam em dupla, e aí nesse caso aí, a dupla sertaneja anunciou o fim. Next one. Samba. Samba é o famoso samba que a gente conhece aqui no Brasil. Example. He wants to know how to dance the samba. Ele quer saber como aprende a dançar samba. Ele quer aprender como dançar o samba. Ok? The next one is a very famous, é um bem famoso que é o rock and roll. Rock and roll. Example. It looks like he is crazy about rock and roll. Parece que ele é louco por rock and roll. Tem até algumas coisinhas que a gente já viu em outras aulas, viu aí? O crazy about, que dá o sentido também de gostar, como like, mas é uma outra expressão que a gente usa para indicar a preferência de alguém. The next type of music. O próximo tipo de música é o rap. O rap também é muito famoso no Brasil. Example. Eminem is rap's most popular artist. Eminem is rap's most popular artist. O Eminem é o artista de rap mais popular. The next one. Classical. É a música clássica. Ó, o exemplo fala assim, ó. Is it true that listening to classical music is good for the baby? É uma pergunta, ó. Is it true that listening to classical music is good for the baby? Então, é verdade que escutar música clássica é bom pro bebê?
Tá aí fazendo uma pergunta. Alguns dizem que sim, né? Um outro tipo de música, o blues. O blues ele é bem comum nos Estados Unidos. E é uma música também um tipo de música muito bom. O exemplo diz assim, ó. He listens to blues all the time. He listens to blues all the time. Ele escuta blues o tempo todo. The next type, o próximo tipo é opera. Opera, que é conhecida aqui no Brasil como ópera. Example. I am a opera singer. I am an opera singer. Então, eu sou uma cantora de ópera. The next one, tango. Tango, que é o nosso famoso tango. Muito comum na Argentina, por sinal. Example. They danced the tango in the competition. They danced the tango in the competition. Então, eles dançaram tango na competição. E a gente tem também as love songs, ou as músicas de amor, aquelas mais românticas. O exemplo diz assim, ó. They think that love music is too good. They think that love music is too good. Então, eles acham que o estilo de música mais romântico é muito bom. E, por fim, tem também a religious music, que é a música religiosa. Example. She usually listens to religious music before going to bed. She usually listens to religious music before going to bed. Então, normalmente ela escuta música religiosa antes de ir pra cama. And now let's talk about types of movies. Vamos falar agora então sobre os tipos de filmes. Vou fazer assim, ó, vou mostrar o vocabulário para vocês, dar um exemplo numa frase e em seguida eu vou citar um filme dessa categoria, certo? Então vamos começar com os action movies. Esses são os filmes de ação. Exemplo na frase. I don't like watching just any action movie. Eu não gosto de assistir nenhum filme de ação. E um dos filmes de ação mais famosos é o Matrix. Esse é um filme, então, da categoria de filmes de ação. Vamos passar para a próxima? Let's talk about the other one. Vamos falar sobre a outra, que é o drama. O drama é uma categoria de filmes, então, que incluem os filmes de drama. I think drama are depressing. Eu acho que os filmes de drama são depressivos. Nem sempre são assim. E um dos filmes comuns dessa categoria, mais famosos, é o Life is Beautiful. A vida é bela. The next one, o próximo, são os thriller. Thriller, que são os filmes de suspense. A aplicação na frase diz assim, ó. I like to watch thrillers at night. Eu gosto de assistir os filmes de suspense pela noite, à noite. E um exemplo de um filme de suspense é A Ilha do Medo. É um filme com Leonardo DiCaprio. Tem um suspense durante o filme e é bem legal de assistir. Os próximos são os comedy movies,
que são os filmes de comédia. Aplicação na frase, ó. How about watching a comedy movie tonight? O que acha então de assistir um filme de comédia essa noite? Um exemplo de filme de comédia, Deb and Lloyd. The next type of movie são os romantic comedy movies. São os filmes então de comédia romântica. Example: romantic comedy movies are usually cheerful. Os filmes de comédia romântica normalmente são animadores, ou são alegres. Um exemplo de um filme de romantic comedy é Friends with Benefits. Esse é o título em inglês. Em português eu não tô lembrando agora, se eu não me engano é Amizade Colorida. O próximo tipo é o Science Fiction. São os filmes então de ficção científica. Uma frase então: Star Trek is an Oscar-winning science fiction movie. O Star Trek, que é um filme muito famoso, então é um ganhador de Oscar de filmes de ficção científica. A gente tem também o horror movie, que são os filmes de terror. Example: She's afraid to watch horror movies alone. Ela tá com medo de assistir filmes de terror sozinha. We have two animated movies, que são os filmes de animação. Example: The kids love animated movies. E um exemplo de filme de animação é Monstros S.A. Vamos pro próximo? O próximo é um tipo de filme que é chamado de western. Western são os filmes de faroeste. Example: My father loves Westerner movies. We also have the documentaries. São os filmes, então, de documentário. Example: We think that documentaries are very interesting. Nós achamos que os filmes de documentário são muito interessantes. Tem até um filme que é muito legal, que fala um pouco do documentário a respeito do McDonald's, que é o Super Size Me. É um dos documentários famosos. Agora a gente vai falar de um assunto relacionado um pouquinho mais com a gramática. Vamos começar falando sobre as yes or no questions. Quem são elas? São perguntas onde a resposta é não ou sim. Normalmente, essas perguntas com resposta sim ou não, elas são perguntas que começam com os verbos auxiliares. Quem são os verbos auxiliares? Vamos ver então. O primeiro deles são os be verbs. Os be verbs são os verbos to be no inglês. Podem ser am, is, are e no passado também was e were. São a primeira categoria de verbos auxiliares. A segunda categoria é o do verbs. São os verbos do. Esses podem ser do, does e did.
que refere-se ao passado. Terceira categoria de verbos auxiliares são os have verbs. São os verbos have. Você pode ter, então, has, have e had. O has se refere à terceira pessoa do singular, o have para as demais pessoas e o had é o verbo no passado. A quarta categoria de verbos auxiliares são os modal verbs. Os verbos modais, que são chamados em inglês, são can, could, will, would, must e should. São esses os verbos também auxiliares usados nessas perguntas de sim ou não. Mas vamos ver alguns exemplos, né, para ficar mais claro. Vamos começar então com os be verbs. Examples. Am I pretty? Am I pretty? O am aí é o be verb. E a resposta para a pergunta é yes or no. Next example. Is your brother okay? Is your brother okay? O is aí, então, é o be verb. Tá na terceira pessoa do singular. E, novamente, então, a resposta é yes or no. Third example. Terceiro exemplo. Are they your classmates? Are they your classmates? Eles são os seus colegas de classe? E por fim, were these hats mine? Were these hats mine? Esses eram os meus chapéus? Nesse caso aí, o be verb é o were. Então, a gente tem 4 exemplos de be verbs para perguntas yes or no. Vamos agora então para os do verbs. First example. Do you like him? Do you like him? O do aí aparecendo, ó, como verbo auxiliar. Quer dizer, você gosta dele? Resposta, sim ou não. Yes or no question. The second example. Does she help clean the house? Does she help clean the house? Does aí, então, é o verbo auxiliar. A pergunta quer dizer, ela ajuda a limpar a casa? And the third example, did Luisa answer her homework? Did Luisa answer her homework? A Luísa respondeu o dever de casa? O did aí é o verbo auxiliar, mas ele indica uma ação no passado. Vamos para o próximo, ó, os have verbs. Example, have you talked to your teacher? Have you talked to your teacher? Então, o have aí como verbo auxiliar. E a pergunta quer dizer, você já conversou com seu professor? Pergunta, yes or no. Outro exemplo, ó. Had she give you the money? Had she give you the money? Ela te deu o dinheiro. O had, então, é o verbo auxiliar. O último exemplo aí, ó, diz o seguinte. Has he been to your house before? Has he been to your house before? Ele já esteve na sua casa antes? O has, então, é o verbo auxiliar. Ok? So, now let's talk about the modal verbs. Os verbos modais, a gente vai ver alguns exemplos de perguntas com eles.
A primeira é o seguinte, ó. Will you attend the party? Will you attend the party? O will aí é o verbo modal. A pergunta é yes or no e quer dizer se você vai comparecer ou se você vai à festa. Ok? The next one. Should I wear a jacket? Should I wear a jacket? Eu deveria usar a jaqueta? O should aí, então, é o verbo auxiliar. E o último exemplo aí, ó. Can his dog dance? Can his dog dance? O cachorro dele pode dançar? É uma pergunta de yes or no. E o can aí, que é o seu verbo auxiliar. Vamos fazer um exercício bem rapidinho, ó. A primeira frase para completar é a seguinte, ó. Mr. Black angry. As opções para completar a frase é can, are or is. Então, vamos pensar aí, ó. Nessa pergunta, tem Mr. Black, que é a terceira pessoa do singular. E você pode usar, então, dentre as opções, o is. Is Mr. Black angry? O Mr. Black tá zangado? A resposta, yes or no. Vamos ver mais um, ó. Esse você precisa completar. You help me. Qual verbo vem anteriormente? Você pode ter como opção aí, ó, can, does, e ou are. Nesse caso, então, a gente usa o can. É o modal e a frase, a pergunta quer dizer, você pode me ajudar? Não é difícil a gente completar as sentenças e fazer o uso correto desses verbos auxiliares para fazer perguntas. Vão ter outras atividades, outros exercícios do curso que vocês vão poder praticar, então, o uso desses verbos. E é importante usar da forma correta porque pode variar dependendo da pessoa ou do tempo verbal. Os verbos mudam, né? Sendo primeira pessoa do singular, do plural, terceira pessoa do singular. Ou então quando o verbo, né, ou a ação, está se referindo a algo no presente ou no passado. Então, os exercícios vão ajudar vocês a poder marcar, né, ficar bem marcadinho na mente esse assunto dos verbos auxiliares para as perguntas de yes or no answers, ok? Por fim, então, a gente vai falar sobre as Double H questions. Essas perguntas, elas usam, então, no início da pergunta, algumas palavrinhas que começam com WH, ou então que são Double H questions. Vamos ver, então, quais são essas palavrinhas? Começando, a gente vai poder listá-las, falar, então, em que ocasião, o que elas se referem e dar um exemplo para ficar bem fixo. Combinado? Então, vamos começar, ó. Primeira Double H question é o who. Who. O who refere-se à pessoa. Então, sempre quando estiver falando de pessoa, você vai usar o who. Exemplo, ó. Who is your favorite singer? Who is your favorite singer? Quem é o seu cantor favorito? A pergunta está se referindo a uma pessoa e por isso usa-se o who, ok? Tem uma outra palavra também muito comum, que é what. O what, ele pode se referir, primeiro, a coisas. Example, what are you holding? What are you holding? O que você está segurando? Está se referindo a alguma coisa que está em mãos. Mas pode ter como referência também ideias. Example,
What are you think about? What are you think about? O que, sobre o que você está pensando? Ou então, what pode se referir a uma informação. Example, what kind of music do you like? What kind of music do you like? Qual é o tipo de música que você gosta? Tá pedindo uma informação. Ou what também pode se referir a uma ação. Example, what are you doing? What are you doing? Tá se referindo então a uma atividade que alguém está exercendo. E em todos esses casos a gente usa what, ok? The next double 8 question, where. O where refere-se então a lugar. Example, where is the hospital? Where is the hospital? A pessoa quer saber onde fica o hospital. Quando refere-se a lugar, então, usa-se where. Uma outra double 8 question é why. O why, ele procura por uma razão, é o porquê. O exemplo diz assim, ó, why did you lie to your mom? Why did you lie to your mom? Por que você mentiu para sua mãe? Tá perguntando o porquê, né? Tá procurando uma razão. Next one, when. When refere-se a tempo, quer dizer quando. Exemplo aí na tela, ó. When is your birthday? When is your birthday? Qual é o seu aniversário? The next one. Whose. Whose refere-se a algo que pertence a alguém. Então, é possessivo. Example, whose cap is this? Whose cap is this? De quem é esse boné? Então, tá perguntando de quem pertence determinado objeto, possessão. Uma outra double 8 question é o which. O which dá a ideia de escolha. Então, você usa para perguntar para a pessoa qual é a preferência dela. Ó. Example, which street do you like more? Which street do you like more? Qual é a rua que você mais gosta? Então, tá perguntando sobre gosto, preferência. Usa então which. O outro é o seguinte, ó. How. O how também é uma double H question, porque tem W e H na palavra. E aí, nesse caso, ele está se referindo a uma maneira ou jeito de fazer algo, ó. O exemplo ajuda a gente a entender. Diz assim, ó. How did you convince her to come? How did you convince her to come? Como você convenceu ela para vir? Tá perguntando então o jeitinho aí que ele deu para convencer a pessoa. O próximo double H question tem o how many. How many tá dando ideia de contar, de querer saber a quantidade, mas de countable things. O que quer dizer isso? São coisas contáveis. Ó, para você entender o exemplo, diz assim, ó. How many dogs do you have? How many dogs do you have? Quantos cachorros você tem? Aí dá para contar se é 1, 2, 3. Você tem a quantidade exata. Por que eu tô falando isso? Porque tem uma outra double H question que é o how much. O how much também vai se referir a contar, a querer saber a quantidade de algo, mas são coisas uncountable, incontáveis. Como assim? Ó o exemplo, ó. How much water do you need? How much water do you need? Quanto de água você precisa?
Aí você não tem como dizer uma água, duas águas, três águas. Então, aí nesse caso, para coisas uncountable, é o how much, ok? Next one, how often. How often refere-se à frequência com que se faz algo. How often do you go to the doctor? How often do you go to the doctor? Com que frequência você vai ao médico? Next one, how far. Relaciona-se com distância. O exemplo diz assim, ó. How far is it from your school to the house? How far is it from school to the house? Qual é a distância, então, da escola para casa? Tá? Então, querendo saber a distância de um ponto a outro. A gente tem também o how old. O how old refere-se à idade, quando você quer saber quantos anos uma pessoa tem. E aí a perguntinha é, how old is your brother? How old is your brother? Então tá perguntando qual é a idade do seu irmão. E por fim nós temos how long. How long vai se referir à duração de uma atividade, ó. O exemplo ajuda a gente a entender. Diz assim, ó. How long should I answer the test? How long should I answer the test? Quanto tempo, qual é a duração que eu deveria responder à prova? Então, tá querendo saber um prazo, um período de tempo, e aí a gente usa how long. Esses são, então, as Double H questions. São muitas, mas são muito úteis. Você faz pergunta de todo tipo usando só essas Double H questions. Então, é muito importante você aprender. Memorize e faça uma lista. Tente elaborar exemplos para cada uma delas. Aí você vai conseguir praticar e formular perguntas. Porque não é só escutar e entender o que está sendo dito, mas é também poder falar, é poder desenvolver diálogo. Então você pode tentar fazer isso. Faça uma pergunta para cada uma delas. Vamos dar uma ajudadinha aqui agora para você memorizar. Ó. Vamos fazer uns exercíciozinhos bem rapidinhos para a gente ver em que cada caso a gente usa as Double H questions. Primeiro aí, ó, a gente tem essa imagem de um menino soltando pipa. E a pergunta é para você completar com a palavrinha correta para Double H question, ó. Complete. Is flying the kite? Flying é como empinar ou voar. E kite é pipa. Tá querendo saber, então, quem tá voando, tá empinando a pipa? Quando refere-se à pessoa, então, a gente usa who. Who is flying the kite? Ok? Next one. Does Ben live? O live aí dá a ideia de lugar, morar. Então, qual que é a palavra que se refere a lugar? É a Double H question, where. Where does Ben live? Aonde o Ben mora? Próxima. Do you swimming? Tá querendo saber, então, uma frequência aí, ó. Pra frequência é o how often. How often do you swimming? Qual é a frequência com que você nada? E uma última aí, ó. Dress should I wear? Então, tá querendo saber qual é o vestido que vai escolher para vestir. Então, para escolhas é o which. Which dress should I wear? Ok? Depois vocês vão ter também mais exercícios para fazer. E aí dá para praticar bastante para sempre usar as Double H questions, que ajudam demais a gente desenvolver conversas.
E por hoje, that's it. É isso aí, pessoal. A gente viu então tipos de música, types of music, types of movies, vocabulary on TV, vocabulário na televisão, yes or no questions, auxiliary verbs e double H questions, ok? Então a gente viu uma parte de vocabulary e uma parte também de gramática, ok? Espero que todos tenham entendido bem. Se tiverem dúvidas, entrem em contato e we see next time, ok? So, bye bye, guys!